É um princípio básico dentro da Kabbalah que o ser humano busca prazer na vida. Hoje a gente vai entender um pouquinho por que isso acontece, do ponto de vista filosófico, e discutir um pouquinho das consequências que isso traz. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Trumá e vamos focar nos parágrafos de 6 a 9 do Zohar. Antes de entrar talvez na ideia que o próprio Zohar traz, eu vou trazer uma ideia que é mais difundida do que a cabalística, mas que ela tem muito a ver, então vai ajudar a gente a entender o assunto que o Zohar está falando, que é a ideia platônica de mundo, né, de criação da alma. O que o Platão diz? Para quem não conhece, não se preocupe que eu vou explicar. O Platão ele fala mais ou menos o seguinte: existe um mundo que ele chama de mundo das ideias, onde as coisas são perfeitas, né? Nesse mundo as ideias são perfeitas. E ele dá um exemplo. Quando eu falo a palavra cavalo, todo ser humano tem uma ideia na cabeça do que é um cavalo. Surge a imagem de um cavalo. Essa ideia é a ideia perfeita. No mundo que nós vivemos, diz o Platão, você nunca vai encontrar um ser físico que corresponda a essa ideia perfeita. Você vai ter cavalos brancos, cavalos pretos, cavalos machucados, sem uma pata, sem duas patas, sem o rabo, sem orelha. Mas independente disso, você consegue catalogar eles todos como cavalo. Né? Você sabe, mesmo que ele tenha algum defeito, que ele é cavalo. Por que você sabe isso, diz o Platão? Porque você tem essa ideia perfeita na cabeça do que tem que ser um cavalo. E você consegue reconhecer as diferenças. E aí o Platão diz então que a nossa alma vem desse mundo das ideias e ela traz consigo essas informações. Quando nós nascemos aqui, você ainda tem essas ideias implantadas em você. Né? Você lembra das coisas. Muito bem. A Kabbalah diz exatamente a mesma coisa, só que num outro nível, um nível um pouquinho mais profundo. Em que sentido? No sentido de prazer. A Kabbalah diz que todos nós já estivemos numa fonte, num mundo onde era apenas prazer, onde tudo que a gente tinha ao nosso redor era luz. Então a gente vivia num ambiente onde era, vamos chamar assim, de muito gostoso. Tudo muito bom, a gente recebia tudo que a gente precisava, era um mundo extremamente prazeroso. Só que, para que o mundo existisse, por motivos metafísicos, foi preciso que isso se separasse, que a alma se separasse desse ponto. Falando cabalisticamente, a gente estava no mundo de Binah, tá? A realidade máxima era Binah, a Sfirá de Binah, e de Binah teve que se criar um receptáculo que chama-se Malhut, o nosso mundo. Quando essa Malhut é criada, ela é vazia de luz. Ela não tem toda a plenitude que tinha em Binah. Aliás, ela não tem nada de plenitude. Mas ela tem a memória do momento que ela estava em Binah. Ela tem a memória, a lembrança do que é ter essa luz. Então, a Kabbalah explica que o nosso mundo foi criado com o ser humano lembrando desse estado em que ele já esteve uma vez. Por mais que já tenha reencarnado várias vezes, por mais que ele já esteja aqui há vários séculos, no fundo da alma dele, ele sempre lembra daquele estado onde ele tinha prazer, onde ele tinha um deleite absoluto. E é por isso, diz a Kabbalah, que nós estamos o tempo inteiro buscando prazer na vida. Seja por meio de comida, de bebida, de estudo, de lazer, de diversão, relações. A gente tem isso imbuído em nós, como se fosse o nosso gene. Muito bem. E aí o Zohar diz que uma das coisas que a gente tem que tentar fazer na vida é justamente retornar para Binah. Se a gente falar individualmente, somos nós retornando para Binah. Se a gente falar coletivamente, retornar Malhut inteira para Binah, né? Fazer o mundo inteiro se elevar para Binah. E isso o Zohar chama de Emunah. O que significa Emunah? Se a gente for traduzir, é fé. Né? Mas o conceito de fé na Kabbalah não tem nada a ver com a fé religiosa. Fé para o Zohar é você acreditar que é capaz você voltar a esse mundo de Binah, esse mundo de luz. Então, para Kabbalah, uma pessoa de fé é uma pessoa que acredita que existe uma capacidade de chegar a um mundo melhor, de viver num mundo de mais deleite. Que eu sei que eu estou num mundo difícil, eu sei que eu estou num mundo sem luz, eu sei que eu estou num mundo onde vai ter sofrimento, mas eu acredito que tem algo melhor e eu luto para chegar lá. Eu luto para elevar esse mundo para Binah. Isso é uma pessoa de fé. Isso é ter fé, segundo o Zohar.
Um bom dia a todos e tudo de bom.